Nessa revista não tem absolutamente nada que possa ser uma novidade para um brasileiro bem informado. Essa capa e a reportagem que ela representa, tudo isso só existe para informar o mundo do que se passa nesse canto conturbado do hemisfério sul. A exceção é o parágrafo final, que parece ser um recado direto a todos nós brasileiros. E ele diz: ao invés de cair em promessas vãs de um político perigoso, na esperança de que isso resolva todos os seus problemas, os brasileiros deveriam perceber que a tarefa de curar a sua democracia e reformar a sua economia não serão nem fáceis e nem rápidas. Algum progresso já foi feito, como o banimento de doações corporativas a partidos e o congelamento dos gastos federais. Muitas outras reformas são necessárias e o Sr. Bolsonaro não é o homem para providenciá-las. Hoje a gente vai entender melhor o plano de Jair Bolsonaro para a economia brasileira e vai entender por que a revista liberal não gosta dele. E para isso, o melhor que a gente pode fazer é dar uma olhada rápida na história dessa publicação. O que você vai ver agora é um comercial da revista The Economist. Eu não quero te convencer a assinar a revista nem nada, mas eu acho que isso pode ajudar a gente a entender que tipo de publicação é essa. The Economist provides bold ideas, a global perspective, and rigorous analysis. We are champions of personal and economic freedom. Pausa. Essa última frase é importante. Liberdade pessoal e econômica. Isso é liberalismo, liberalismo clássico. The Economist tem uma história centenária e ao longo dessa história seria difícil identificar qualquer alteração brusca por trás dos parâmetros ideológicos dessa publicação. Graças à capa contra Bolsonaro, tem brasileiro chamando a revista de comunista, o que é pura ignorância e até uma calúnia contra a publicação. The Economist é liberal, tão liberal que naquele parágrafo que a gente viu no segmento anterior, a revista elogia o congelamento dos gastos federais no governo Temer. O que está acontecendo aqui é um descompasso entre o conceito de liberalismo aplicado pela revista e o conceito de liberalismo aplicado pelo brasileiro médio, esse ser peculiar e às vezes misterioso. Esse é John Stuart Mill, um dos pensadores mais influentes da história do liberalismo. O liberalismo de Mill é chamado de liberalismo clássico, justamente aquele que combina liberdades econômicas e sociais. Basta lembrar que Mill tinha um interesse muito especial pela questão da emancipação feminina, o que era uma causa de vanguarda na Inglaterra do século XIX. Esse texto, de Subjection of Woman, é um dos primeiros escritos por um homem sobre esse tema. Na Inglaterra do século XIX, Stuart Mill foi um liberal de verdade. Liberal na sua concepção de economia, liberal na sua concepção de sociedade. Mas o que o Brasil do século XXI chama de liberalismo é uma outra coisa. No Brasil, a tese liberal parece ser adepta do Estado mínimo fio dental. Um Estado que não cobre a saúde, não cobre a educação, não cobre a previdência, mas cobre o seu... Não precisava dessa censura aí, eu só falei bumbum, foi isso. Bolsonaro é um adepto do Estado mínimo fio dental. Ele, aliás, anda muito obcecado pelos nossos bumbuns. Se ela que for bissexual porque ela quis ser, tudo bem. Agora, não por influência da escola. Mas nunca vai ser por influência Ah, não. da escola. Você vai na escola fazer o quê? Para aprender? Você vai para aprender? Quando você vê duas meninas se beijando em sala de aula, num filme na escola, não é para aprender que é normal? The Economist é liberal de verdade. A revista quer menos Estado na economia e quer menos Estado na vida das pessoas também. The Economist is an advocate for positive change. In the 1960s, we spoke out boldly in favor of America's civil rights movement and women's rights. In the 1990s, we were an early advocate of same-sex marriage. Essa poderia ser a única diferença entre a revista e o candidato, mas não.
The Economist avisa que Bolsonaro não é o sujeito certo para dar um jeito na economia brasileira. E se a revista diz isso, é porque alguém lá dentro leu o plano econômico do candidato, que é chamado de O Caminho da Prosperidade. Esse é um documento sobre o impossível e sobre o inexequível. Um exemplo, o plano de Bolsonaro promete zerar o déficit primário até 2020. O plano não diz como isso pode ser feito, mas o economista Paulo Guedes tem dito que a realização de ativos públicos poderia ajudar. Realização de ativos públicos é um eufemismo para privatização. Você pode ser contra ou pode ser a favor das privatizações, não vem ao caso agora. O fato é que nem privatizando tudo, o Brasil zeraria o déficit primário nesse prazo. Olha para os números. Em 2018, o déficit deve ficar em 150 bilhões de reais. Em julho, o Brasil vendeu 80% da Embraer, por apenas 10% disso. A conta simplesmente não fecha. Em geral, esse plano econômico é vago e quando ele ousa entrar em detalhes, ele acaba criando contradições. E há ainda mais razões para temor nas manifestações dos assessores econômicos de Bolsonaro. Paulo Guedes é só o mais famoso entre eles. Tem ainda o Adolfo Sachida, o cara que já escreveu bastante sobre a ideia de criar um imposto único com o mesmo valor fixo, cobrado de todos os brasileiros, dos mais ricos aos mais pobres. Que valor é esse? R$ 1.261 por mês. A ideia do economista de Bolsonaro pode parecer esquisita, mas ele tenta explicar isso. Ele diz o seguinte, olha, se você achou esse valor alto, lembre-se que a carga tributária será paga de uma maneira ou de outra. Isso não tem nada a ver com liberalismo. Nem isso e nem aquela ideia de criar uma nova CPMF, que aliás gerou divergências entre o candidato e a equipe econômica. Quem olhar para esse plano econômico, quem olhar para as declarações dos assessores de Bolsonaro, vai perceber que existe muito pouco liberalismo nesse plano e que, em geral, essas pessoas não estão se esforçando para explicar para a sociedade como elas vão gerir a economia brasileira. Como dar mais competitividade, candidato? Como dar mais... Mas aí, olha só, você está perguntando para o capitão do Exército como quebrar, tá certo? Um candidato a presidente da República. Não, o capitão do Exército, candidato, faltou, deixa eu molhar o bico, né? As grandes decisões, eu não posso eu tomar sem ouvir ninguém. Não é essa a ideia. Tem um plano, um estudo. Nós não podemos quebrar. Se você... De acordo com como tratar o mercado financeiro, você pode implodir tudo aqui, você não quer isso. Ó, tem uma economista aqui, a senhora poderia nos ajudar. Jornalista de economia. A senhora poderia nos ajudar como quebrar isso? É o senhor que é candidato. Não, é o senhor que precisa só. saber como fazer. E como que você está pensando? A gente só está querendo saber o que você está pensando de economia. Tá. Porque está muito nebuloso. Principalmente porque o senhor usou sempre esse argumento. É o Posto Ipiranga. Então a gente precisa entender melhor. Quem é a pessoa que... O Posto Ipiranga é o Paulo Guedes. Não, a gente quer saber... O Posto Ipiranga da Defesa é o General Heleno. Mas a gente quer saber o que o senhor pensa, porque é o senhor que é candidato. Não, mas eu penso, tá, que nós devemos resolver isso e quem vai dar receita não vai ser... E não vai ser o Paulo Guedes, vai ser toda a equipe. Agora uma coisa importante. The Economist sabe dos riscos que isso tudo representa, não só para o jeito liberal de fazer as coisas, jeito que eles defendem, mas também para a estabilidade do país e do continente. É por tudo isso, que a revista rejeita esse candidato com tanta força e logo na capa. A rejeição tem muito pouco a ver com os nossos bumbuns e tem menos ainda a ver com o comunismo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e também aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é o caso do Breno. Muito obrigado, Breno. Para finalizar, também quero agradecer todos esses animais aqui que sabem que lugar de manobra radical é na pista, não é na economia. Não adianta austeridade desmedida. Não adianta sair gastando como se não houvesse amanhã. Equilíbrio, gente. Vamos aprender a fazer conta, hein? Até porque se for para aprender a fazer a manobra que esse gato vai fazer aí, ó, louco, hein? Isso aí a gente jamais teria chance de aprender. Valeu, falou!